Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Meu nome é Rafael Emerick e hoje a gente vai falar de memória. Eu sou professor do IFES Campo Serra e essa é uma aula relativa, né, durante o período de pandemia, à disciplina de arquitetura de computadores, do curso de engenharia de controle e automação. E o nosso objetivo aqui é conhecer de forma esquemática os blocos que vão representar para a gente na construção do nosso processador memória, ok? Para começar a falar de memória, a gente vai retomar o princípio, né, de como que a gente armazena um bit. E para começar, a gente tem que falar de LEDs e flip-flops, né? Bom, o que é um LED? O LED, basicamente, é esse conjunto de dois inversores cross-conectados aqui, né? Que ele consegue persistir uma informação, segurar ali, vamos dizer assim, um estado, né? Então, se a gente considerar que cada inversor desse aqui, né, tem um transistor aqui dentro, a gente pode dizer que o LED ele é feito com aproximadamente dois transistores, ok? Um e 2. E aí só que a gente tem um problema aqui. A gente não tem nenhuma entrada, né? E aí a gente entra pro SR-LET, que é o set reset. Então eu passo a ter uma entrada reset, uma entrada set, e toda entrada reset ela zera o set, né? Isso sem nenhuma referência de clock ainda. O símbolo que a gente usa ali pro LET é esse aqui, set reset, Q e barra Q, a saída do bit salvo, né? Da mesma forma, agora a gente está usando uma porta com duas entradas, né? E um inversor. A gente pode dizer que esse SR-LET aqui tem, esse transistor aqui tem, vamos dizer, essa porta lógica, ela tem pelo menos 3 transistores. Então, no caso aqui, a gente está falando de aproximadamente 6 transistores ou transistores, ok? Agora, para a gente ter um sistema sequencial, nós precisamos que o estado mude na presença do clock. Para isso, a gente pega o nosso SR-LET aqui de cima, né? E coloca essas duas portas AND aqui com esse negado. Esse circuito aqui forma o nosso data LED ou delete, onde eu tenho uma entrada que é o dado que eu quero persistir. Então aqui eu armazeno um bit no comando do clock, ok? Pelo controle do clock. Bom, se eu tinha 6, então basicamente agora toda vez que o clock tiver 1, eu vou armazenar, eu vou mudar o estado da minha saída para a entrada D, né? Que recebe D, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho os mesmos 6 transitores do exemplo anterior, né? Porque eu tenho aqui o SR-LED, mas eu ainda tenho aqui, ó, vou considerar que eu tenho 2 transitores, 2, 4, 5. Então, aproximadamente 11, né? 11. Eu vou abreviar aqui para ter de transistor aqui, tá? Só para ficar mais ágil. Eu tenho 11 transistores, ok? Bom, porém o LED ele tem esse problema, né? A saída ela armazena o estado, né? O estado armazenado da entrada com clock igual a 1. Só que pegar o clock igual a 1 é um problema, né? Por diversas razões. Não vamos entrar nesses detalhes, mas é muito mais eficiente e estável, né, a ideia do flip-flop, que é basicamente você ter dois estágios de deletes de tal forma que você tem um estágio, o estágio de entrada, o dado de entrada ele vai aparecer na saída simplesmente depois do segundo clock, ou seja, na subida do próximo clock, ok? A gente já vai ver o que isso representa no nosso diagrama, mas para mim interessa aqui o número de transistores, né? Então,
se eu tenho aqui, né, num delete aqui, eu tenho basicamente 11 aqui, 11 transistores, né? Aqui eu vou ter 22, aproximadamente 23, né? Então, ó, 2, mais ou menos aí na casa de 5 a 10, 10, na escala de 20 transistores, beleza? Esse aqui é o símbolo do esquemático que a gente vai usar, né? Mas repara, um flip-flop, para poder armazenar um bit, ele gasta área de transistor para 23 transistores, né? 23 transistores ou transistores, né? Então, o flip-flop é uma coisa bem cara, porque ele precisa de bastante silício, bastante área para implementar ali 23, aproximadamente 20 ali, 23 transistores, ok? Bom, e se a gente estiver falando de um registrador de flip-flop, nós estamos falando de uma palavra que vai armazenar n bits. Então, se eu estou falando de uma palavra, né? Se a palavra for de 32 bits, eu precisaria de 32 flip-flops. Isso implica, então, em 32 vezes, vou arredondar ali em 20, né? Pode ser? 20, que daria aqui 640 transistores. Ou seja, uma palavra, a ideia que eu preciso que vocês compreendam é uma palavra, ou seja, 32 bits de uma palavra ARM, por exemplo, de uma instrução ARM, precisaria de 640 transistores para ser armazenado usando flip-flop. É muita coisa, né? Seria um hardware muito caro, porque uma palavra só não é suficiente, porque eu preciso armazenar lá, pelo menos a gente viu que na arquitetura ARM a gente tem 16 na versão 7, né, do ARM, para armazenar uma palavra de 32 bits, que seria uma instrução ARM, um registrador, a gente precisaria aí de 640 transistores. Imagina para os 16 registradores, né, da arquitetura. É algo muito caro, muito custoso, né? Demanda muita energia também. Bom, então para a gente pensar em memórias mais baratas, a gente precisa pensar em banco de memória em grande quantidade, né? Ou array de memória, vetor de memória, o termo que a gente queira usar. Mas a ideia é achar uma solução de armazenagem de bits em cadeia, em blocos, ok? Em grandes quantidades, para que a gente possa armazenar o nosso software. Por quê? Né? Como a gente viu, basicamente, um computador é uma máquina autônoma de executar instruções. Só que de onde vêm essas instruções? Essas instruções poderiam vir de cartões perfurados, como era no passado. Mas para ela ser automática, ela precisa estar armazenada em alguma memória, seja em tempo de execução, seja depois quando o computador esteja desligado para a gente não perder aquele software. Então a memória de maior escala ela passa a ser fundamental. E utilizando da ideia de memória transistorizada, puramente transistorizada, como é o flip-flop, a gente tem uma memória extremamente cara, né? Apesar de ter um delay mínimo ali para um tempo de resposta razoável, mas a gente tem uma memória cara e eventualmente com alto consumo de energia. Então, quando a gente fala de memória, que é um grande banco, né, de armazenamento de bytes, né, ou seja, de sequência de palavras aí de pelo menos 8 bits, a gente tem que falar de array de memória, ou vetor de memória, ou bloco de memória, ou simplesmente memória, ok? Quando então a gente se refere à memória, a gente está falando nessa sequência, vamos dizer, esse grande armário capaz de guardar uma grande quantidade de bits, né, organizados em palavras. O esquemático geral de uma memória ele pode ser visto como aqui na figurinha, né, todas as figuras, a maioria das figuras aqui eu peguei do livro lá do ARM Edition
do casal Harris, né? Bom, a ideia aqui, né, da memória é qual? Uma memória, ela tem basicamente esse comportamento, uma memória de armazenamento de código, né? A partir do endereço fornecido, esse endereço de n bits, você recupera ou armazena naquele endereço ou retira daquele endereço uma informação armazenada. Como se fosse aqui um elevador, né? Eu escolho o andar e para um prédio de 8 andares, por exemplo, eu teria 3 bits possíveis aqui, né? Eu teria 3 bits para escolher os 8 andares. E assim sucessivamente. Os andares seriam onde estariam armazenados as palavras. As palavras seriam a sequência de bit. Por padrão, a gente considera que uma memória ela endereça todos os seus bytes. Então a gente consegue ter o endereço de cada byte da memória. Então a palavra mínima da memória é o byte, ok? A gente vai considerar a partir de agora que toda a memória é endereçada a byte. Ou seja, cada endereço endereça um byte. É como a gente compra memória, né? Eu quero uma memória de 4 GB, 8, 16, certo? Bom, então a memória ela vai ter essa estrutura de array. Então aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma memória que está armazenando palavras de 32 bits, né? Então aqui ela tem 32 bits de largura e a altura dela aqui, né? Ou a profundidade, ela tem 1024 registros. Para representar 1024 possibilidades em potência de 2, eu preciso de 10 bits. 10 bits e 32 aqui. Qual que é a capacidade dessa memória? É só multiplicar um pelo outro. Vai ser 32 vezes 1024, que vai ser igual a 32 kilobit. Se a gente dividir por 8, né? Vai ser igual a 8 kilobyte. Byte com B maiúsculo, bit com B minúsculo. Beleza? Essa é uma representação importante. Bom, quando a gente fala em memória, a gente normalmente ouve falar, né, de dois termos, memória RAM e memória ROM. O que significa memória RAM? Memória RAM significa Random Access Memory. Certo? Memória RAM. A letra bonita aqui do... Mas enfim, memória de acesso aleatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda palavra existente aqui dentro, independente da posição, ela pode estar no endereço 00 ou no endereço 1023 aqui. Independente disso, a latência para que se alcance qualquer uma dessas posições é sempre igual. Então, por isso que ela tem um acesso aleatório. Aleatoriamente ao endereço que você solicitar um conteúdo, ela vai dar o mesmo tempo de resposta para todos os conteúdos, ok? Esse é o nome original de RAM. E o que significa ROM? ROM, na história, significa Read Only Memory. Memória apenas de leitura. Mas quer dizer que a ROM é sempre apenas de leitura? Não. Esse nome está associado a esses dois nomes, na verdade, estão relacionados a um contexto histórico, ok? É uma tradição de usar esses nomes. Se você levar ao pé da letra o significado desse nome, você se confunde. Por quê? Porque hoje as memórias ROMs têm acesso aleatório também, né? Por exemplo, as memórias flash, elas dão o mesmo tempo de resposta para todos os bytes. Elas são eletronicamente acessíveis, né? E
As memórias ROMs também são escrevíveis, né? Elas são adulteráveis, então elas não são apenas mais de leitura, esse é o nome do passado. Então normalmente a gente chamava de ROM o disco inalterável, alguma coisa ali, mas isso ficou no passado. Com a evolução tecnológica, manteve-se o nome, e hoje, quando a gente fala de memória RAM, então isso aqui a gente precisa conhecer, mas não levar em conta. Mas quando a gente está falando de memória ROM, a gente está falando de memória volátil. E memória ROM é memória não volátil. Ah, mas o que é uma memória não volátil? Memória não volátil é aquela que você tira da tomada, desliga a energia e o conteúdo permanece armazenado. A memória volátil, quando você tira a energia, o conteúdo se perde, ok? Isso que define hoje, né? E a gente vai partir de agora, memória RAM e memória ROM. Quando eu falar agora de memória ROM, eu estou me referindo aqui, né? Uma memória um chip, normalmente são memórias organizadas em chip, né? CD não se usa mais, né? Um DVD, e aí você tem o DVD só de leitura, leitura escrita, né? Tudo ali é memória RAM, porque se você tirar da energia, né? Você não vê um DVDzinho na tomada, né? Você usa sem energia. Então é a memória ROM, ela não volátil. Mas hoje em dia, todas essas mídias estão sendo substituídas, né, pela memória flash, que nada mais é que um tipo de memória ROM, um tipo de memória eletronicamente, um ROM eletronicamente apagável, ok? E quando a gente fala de memória RAM, nós estamos falando desses bancos de memórias aqui, né, que são colocados lá no computador, né, ou vem embarcado junto com o SOC num sistema embarcado, né, vem integrado, que vai guardar as instruções que estão em execução no computador ligado, né? Já a memória, todo computador ele vai ter isso, ele vai ter uma memória ROM, geralmente uma flash, que vai guardar lá o sistema operacional, o firmware, e uma memória RAM que vai carregar esse software toda vez que o microcontrolador ou o computador iniciar, ok? Então elas têm uma dualidade. É claro que as memórias RAMs ainda têm um tempo de resposta e um throughput muito maior que as memórias ROM, mas isso está em vias de se equiparar aí com a evolução das ciências de materiais e das tecnologias de composição aí de microeletrônica para armazenamento, ok? Bom, mas a nível esquemático, como que a gente pode imaginar a estrutura interna de uma memória? Uma estrutura interna de uma memória, ela armazena bits por meio de uma célula de bit. E a célula de bit, ela é basicamente essa estrutura aqui, ó. Uma linha de palavra e uma linha de bit. Quando você fornece o endereço para a memória, você vai selecionar um conjunto de linhas, quer dizer, você vai selecionar uma única linha de palavra, que essa linha de palavra vai selecionar um conjunto de bits que pertence àquela palavra, ok? Então, por exemplo, se você colocar 1 na word line, você vai pegar a saída dele, né? No caso aqui, 0. No caso aqui, 0. Quando eu botar 1 aqui, a bitline vai sair 1. Ok? Neste caso aqui, vai sair nada. E aqui também nada. Ele fica em estado de impedância, não sai absolutamente nada. Aquela linha não está selecionada, ok? Bom, então, se a gente fosse pensar numa memória aí de palavras de 3 bits com 4. Opa, cadê meu cursor? Aqui, voltou. A gente teria essa estrutura. Então, um decodificador de entrada aqui
Baseado no endereço de entrada, por exemplo, se ele selecionar esse endereço, né, dependendo do codificador, se ele ativar essa saída, essa word line seleciona, ativa todas essas células de bits aqui, que vão colocar essa célula de bits na saída e vão ficar disponíveis todos os bits dessa linha na saída de dados aqui, ok? E para escrever a mesma coisa, porque esse canal ele é bidirecional. Então, se eu quiser escrever, eu disponibilizo os dados aqui e ativo aquela linha que você vai lá e atualiza o valor da célula de bit, beleza? Aqui ó, eu tenho um exemplo de um esquemático de uma memória, né? Esquemático de uma entradas e saídas, beleza? Nesse exemplo a gente está vendo uma com 3 ou uma com 3 portas de leitura. Bom, quando a gente fala de memória RAM, a gente tem basicamente dois tipos de memória RAM, né? Memória volátil. A gente tem a RAM dinâmica e a RAM estática. O que vai sempre mudar? A forma de implementação da célula de bit. No caso da RAM dinâmica, da DRAM, ou DRAM, né? DRAM, existe na célula de bit um transistor ativado por tensão, né? Conectado a um capacitor. Quando esse capacitor está carregado, a saída do bit line é 1. Né? Ele está carregado, aqui vai sair 1. Quando ele é ligado no TR, ele é descarregado, a saída aqui é 0. Então, esse capacitor aqui, ó, carregado, word line 1, quando você seleciona ele aqui. Você selecionou, fecha a chavinha, né? A chavinha fecha quando você seleciona essa linha. Se ele tiver carregado, sai 1. Então, qual que é o problema da memória DRAM? Cada vez que você faz uma leitura nela, você tem que ficar constantemente dando refresh. Você tem que ficar constantemente necessário recarga constante do capacitor. Então, ela tende a ser uma memória mais lenta, porque o próprio capacitor ele tem uma curva de carregar e descarregar lento. E como eu tenho que ficar constantemente atualizando, tende a ser uma memória de resposta mais lenta, de maior delay, ok? De maior atraso de resposta, ok? Um segundo tipo de memória RAM, por isso que ele é dinâmico, né? Porque a dinamicidade vem dessa constante necessidade de fornecimento de energia para atualizar e carregar os capacitores e assim manter o estado das variáveis, ok? Isso é feito via um controlador, tudo certinho, mas a ideia é basicamente essa. Já a memória SRAM, né? SRAM, a célula de bit dela é implementada por 2 transistores, né, ativado por tensão, com 2 inversores interligados, de tal forma que, uma vez selecionado a porta, essas duas chaves entram e o valor que tiver aqui, né, sai na linha de bit aqui, a linha de bit negado, né, seria aqui. Então, a gente pode ver que não é necessário ficar atualizando. O tempo de resposta é transistorizado, seria mais próximo do comportamento de um flip-flop, porém usando muito menos recurso que o flip-flop usa para armazenar um bit. A gente viu lá que para armazenar um bit, um flip-flop, precisava de 23 transistores. Aqui a gente precisa de basicamente 1, 2, 3, 4 transistores. Então, a SRAM ela traz uma eficiência de armazenamento e de resposta muito boa. Qual que é mais cara? O flip-flop, muito, muito caro.
a SRAM e depois a mais barata é a memória dinâmica, DRAM. Então, em termos de custo, por quê? A DRAM é um capacitor para cada célula de bit eu tenho um capacitor com um transistor. No SRAM, para cada célula de bit eu tenho 4 transistores. Então, se eu tenho 8 bits, eu tenho 32 transistores. Se eu tenho 1024 entradas, eu tenho 1024 vezes 32 transistores, ou seja, uma memória cara também, não é barata, mas ela é muito mais barata em relação ao flip-flop, para fazer um banco de armazenamento, ok? Mas a SRAM não é barata. Normalmente ela é utilizada para as memórias cache, porque ela tem que a gente vai ver mais para frente em sistema de memória, ok? E ela também é utilizada como banco de registrador, então a gente vai ver, né, que no nosso processador a gente vai ter uma representação de banco de registrador, né? E esse banco de registrador é implementada com SRAM, ok? Porque é economicamente muito mais viável e você tem um tempo de resposta bem adequado. Sempre o processador vai ser, por enquanto, né, pela tecnologia de desenvolvimento, o tempo de clock de um processador é sempre muito mais alto, independente até do flip-flop. Né? O flip-flop, né, ele tem lá o seu tempo de setup, etc. A gente já viu que tem limitações tecnológicas ali, ok? No sentido do tempo, né? Bom, esse aqui vai ser o esquemático, então, que a gente viu da memória, né, do nosso register file, ou nosso arquivo de registradores, banco de registradores, como queira chamar. Então, revisando, a estrutura da memória é basicamente uma seleção. Você fornece um endereço, uma memória convencional forneço um endereço, esse endereço seleciona uma determinada linha, então, via decodificador, o tempo de acesso a qualquer uma das linhas é igual. Selecionei a linha, o bit, a célula de bit vai ser externalizada via linhas de bitline, ok? Wordline e bitline. As memórias DRAMs, as células de bit são feitas com capacitor e transistor, e a SRAM é feita com um cross-connect de inversores, né? E 2 transistores, ok? Então, se a gente olhar aqui, ó, um flip-flop, aproximadamente 20, SRAM 6 e DRAM 1 transistor. E o custo efetivo de um chip está relacionado à quantidade de silício que ele precisa, a quantidade de área que ele precisa. E da mesma forma, quanto mais área a gente viu, né, maior clock, né, o maior clock vai gerar mais consumo de energia. E a área, inevitavelmente, também gera um consumo maior de energia. Então, é desejável que nossa memória não utilize muita energia, né? Então, para isso, as memórias, geralmente as memórias mais nobres vão ser, né, que vai ter uma quantidade infinita de registradores, vão ser feitas de SRAM. E a memória mais extensa, a memória maior, de maior volume, vai ser feita utilizando DRAM, RAM dinâmica, ok? Bom, aí, quando a gente fala agora de DRAM, a gente tem... Opa, tá escrito errado aqui, deixa eu ajustar. É síncronos... A gente tem os termos, né? Aí, quando quem já comprou memória OS tem SRAM, aí SRAM e DRAM. Então a gente viu. RAM. Memória RAM tem 2 tipos: SRAM e DRAM, ok? SRAM mais rápida, mais cara e maior. DRAM maior no sentido de área, ok? Área e de custo, beleza? A RAM mais barata, mais lenta. Porém, eu posso criar um banco maior de memória com ela porque ela é mais barata. Mas ela é bem mais lenta. Bom, para resolver esse problema, né, a partir aproximadamente ali do início dos anos 2000, desenvolveu o seu S... Agora, ó, olha a confusão começando, hein? Vamos lá.
Vou aumentar um pouquinho essa letra aqui. SDRAM. O que é a SDRAM? É a de Synchronous DRAM. Basicamente, o que se fez foi organizar a estrutura de acesso à memória em forma síncrona, habilitando um pipeline, ou seja, estágios de leitura e escrita, ou de leitura a leitura, de tal forma que quando, né, a gente tem uma memória e a gente tem o clock, a leitura pudesse ser feita tanto na subida quanto na descida do clock. Isso habilitar a subida e a descida habilitaria sim acesso duplicado. Assim, eu posso fazer dois acessos simultâneos no mesmo clock, com um clock só, eu acesso dois lugares diferentes da memória e pego duas coisas, duas amostras lá, ok? Por isso, né, que a gente convergiu, né, por fato de usar memórias síncronas, habilitou a organização da memória em estágios, e essa memória em estágios habilitou o surgimento do que, né, então, uma SDRAM do tipo DDR, Double Data Rate, DDR SDRAM. Então, quando você for comprar uma memória, ela for do tipo DDR, saiba que ela é uma SDRAM. Ela é uma DRAM síncrona, ok? E ela é DDR porque ela permite a taxa de acesso de forma dupla. Ela lê na subida e na descida do clock, porque a memória é toda sincronizada, ok? Beleza? Ficou claro? Bom, se ficou alguma dúvida, manda a dúvida no comentário ou lá no Slack. Para fechar a ideia de RAM, a gente tem basicamente uma evolução das memórias DRAM ou SDRAM, DDR, em 4 evoluções existentes. Primeira versão DDR1 ou DDR, ela tinha uma taxa interna, né, segundo essa referência aqui, né? Nessa tabela a gente vê, por exemplo, ó, a gente tem a SDRAM, a SDRAM padrão, né? Ó, belezinha aqui, ó, a taxa de leitura dela, de símbolos que ela pega, é igual à taxa de clock, né? E ela recupera aí para você, se a gente converter em bit por segundo, até 1 gigabit por segundo. Já a DDR, ela dobra a taxa de bit, a taxa de dados, tá vendo? Porque ela lê nas duas na subida e na descida do clock. Então, apesar do barramento ser de 200, no máximo de 200 MHz, a taxa de amostragem dela é de 400. E, por isso, ela consegue entregar até 3.2 gigabytes, ó, o B é maiúsculo, por segundo, ok? E repara a tensão como foi caindo historicamente. Se a tensão cai, né, a gente sabe, a gente viu no começo do curso, né, que a potência dinâmica ela é proporcional à tensão vezes o quadrado da frequência, né? Então, se a tensão nominal vem diminuindo, né, o VDD, né? Então quer dizer que a memória DRAM ela tende a consumir menos que a SDRAM e a DDR2 e aí vem caindo. Repara, até que a gente chega aqui na DDR4 a 1.2. Isso habilitou, por exemplo, a utilização de memória nos mini computadores, né? Os Raspberry, Orange Pi e afins. Bom, e aí a gente pode estar vendo, ó, a gente pode, tá vendo? A gente pode ver aqui DDR2, barramento interno de 200, barramento externo de 400, taxa de amostragem o dobro, tá vendo? E aí aumentou aqui 6.4 GB. DDR3, 800 de barramento da placa-mãe, né, na conexão ali com o barramento para aquisição de
informação para o processador, porém com a taxa de aquisição de símbolo dobrada em 1600 no máximo. Isso um throughput de 14,9 gigabytes, ok? Multiplicando por 8 seria em gigabits. Para ter um paralelo com a placa de rede aí, né? Por exemplo. E a DDR4 é o que a gente tem de mais moderno hoje. E ela tem um barramento máximo ali de 1600 MHz com a taxa de símbolo em 3200 por ser DDR, né? Ela lê na subida e na descida do clock. E ela consegue entregar até 21.3 gigabytes. Isso dá aproximadamente 170 gigabits por segundo, ok? Então, se a gente pegar a maior placa de rede que a gente conhece hoje, tem aproximadamente 100 gigabits por segundo. A DDR4 consegue entregar para o processador até 170, mais que 170 gigabits por segundo, ou 21.3 no máximo gigabytes, ok? Estamos falando aqui do final de agosto, né? Início de setembro. Nós estamos aqui no último mês de agosto e recentemente saiu informação, né, da padronizadora de memórias, né, que já saiu a normatização, né, o padrão da DDR5. E aí é possível aí que o ano que vem ou no próximo a gente já tenha as memórias DDR5. Então nessa referência que eu coloquei, que não é bem essa, aqui, ó, é esse link aqui, ó, a GDEC. A gente tem aqui as informações, ó, do que a gente pode esperar para o DDR5, né? Ó, ela suporta o dobro de largura de banda em relação à DDR4. Então nós vamos estar falando de aproximadamente 300 gigabits por segundo ou 40 gigabytes. É um absurdo, é muita coisa, assim. É uma evolução muito grande. Mas enfim, cenas dos próximos capítulos, é claro que vai vir com preço também proporcional, provavelmente. Mas o que a gente tem hoje, né? Setembro, início de setembro, final de agosto de 2020, é o DDR com a última geração disponível no mercado. Ok? DDR4. Ok? Na próxima parte, a gente vai falar sobre as memórias ROM, ok? Até lá e um abraço.